ele era todo possuído por Deus. Ele era todo em Deus. Ele vivia o tempo inteiro em Deus. Você consegue compreender isso quando você ama alguém? Quando você ama alguém, é como se você estivesse o tempo todo dentro daquela pessoa. Aquela pessoa persegue você o tempo inteiro. É como se onde você fosse, ela estivesse sempre com você. E Deus é isso, a gente sabe que Deus ele é onipresente, onipotente e onisciente. Então São José, ele era um homem todo em Deus. Jamais ele saiu da presença do Senhor. E a sua simplicidade e a sua santidade, o tempo inteiro, continua a nos encantar. José foi dado à humanidade para exprimir visivelmente as adoráveis perfeições do Pai, para ser a sua imagem aos olhos do Filho de Deus. Nós sabemos que, como mãe, como modelo de perfeição, Deus nos deu a Virgem Santíssima. Então, tudo que a gente quer conhecer do coração materno, a gente tinha do ponto de vista visível. A gente tem a Virgem Santíssima. Olhando para ela, você percebe nela a joia mais preciosa no que se refere à mãe. Mas no que se refere a Deus Pai, a gente não tinha. A gente não conhecia, porque o Deus Todo-Poderoso, ele sempre foi invisível aos nossos olhos. Então, o que é que Deus fez em São José? O que é que Deus, por amor à humanidade, ele realizou em São José? Deus fez São José para exprimir visivelmente as suas adoráveis perfeições. Então, tudo que a gente não conhecia do coração de um pai, tudo que a gente não conhecia da ternura de um pai, tudo que a gente não conhecia da bondade do coração de Deus Pai, ele colocou em São José. Então, quando a gente olha para São José, quando a gente se refere a São José, a gente faz essa experiência do Deus invisível. E por que ele fez isso tudo em São José? Porque que ele resolveu externar as suas características pessoais em São José, para que Jesus não tivesse saudade do próprio Pai do céu, para que Jesus visse em São José as marcas fundamentais do próprio Deus. Como deve ser então excelsa a santidade desse homem? Você imagina como deve ser importante a santidade desse homem? Como deve ser grande a beleza que Deus colocou nas mãos e no coração de São José, quando Deus recriou esse homem com as próprias mãos para representar a si mesmo a Jesus. Deus criou São José para que São José representasse a Ele. E quando a gente quer um representante nosso, a gente escolhe o que a gente tem de melhor. Se você pudesse escolher o seu pai, se você tivesse a possibilidade de escolher o seu pai, se você tivesse a condição de fazer um levantamento sobre as características do seu pai, você iria escolher a melhor pessoa do mundo. Você iria escolher o melhor homem do mundo. Se você pode escolher o teu representante em qualquer reunião, você não vai mandar qualquer um, não vai mandar. Então Deus, ele escolheu a São José e colocou nele todas as suas características para que São José pudesse representá-lo como pai adotivo diante de Jesus. São José, ele é, no dizer do Papa Paulo VI, o Papa Paulo VI dizia que São José é a luz que difunde os seus raios benéficos na casa de Deus, que é a igreja. São José, ele é a luz, ele é a luz. É o Papa Paulo VI que nos diz, São José é a luz que difunde os seus raios benéficos sobre a igreja, dentro da igreja. O Papa Paulo VI, ele vai dizer que São José sintetiza aquilo
que a vida da Sagrada Família teve de mais precioso. Nos braços dele estão contidas as informações mais preciosas sobre a intimidade de Jesus, sobre como ele cresceu, como ele viveu, tudo que ele aprendeu. Então, o que é que o Papa Paulo VI ele vai nos dizer? Que Deus, entre todas as criaturas, escolheu em especial duas das suas criaturas, Maria e José, que são testemunhas conscientes e agentes livres e responsáveis. Por isso, os dois são considerados pelo Papa Paulo VI os dois grandes luzeiros construídos por Deus para representá-lo à nossa humanidade. Por isso que Deus, ele reservou esse mistério para si. Deus, ele procurou em todas as gerações quem pudesse ser escolhido e dado como companheiro, aquela que escolhera como mãe do seu Filho eterno. Então Deus, ele buscou nos grandes homens que ele construiu com as suas mãos ao longo da história da salvação, as características que pudessem completar aquela joia preciosa que deveria estar ao lado de Jesus Cristo e da Virgem Santíssima. Então, o que Deus considerou? A fé inabalável de Abraão. Nós sabemos que Abraão, nosso pai na fé, alguém que nos ensinou a termos uma fé espetacular em Deus, uma fé acima de qualquer tipo de contestação. E nessa fé, a gente já ouviu antes que São José, ele era primoroso. Depois Deus escolheu a pureza de Isaac. Nós nos recordamos quando Isaac ia ser sacrificado, que já estava subindo ao monte com o seu pai Abraão e perguntou assim: Painho, sempre que nós vamos oferecer um sacrifício, levamos a vítima, a faca e a lenha. Aqui está a faca e aqui está a lenha. Mas onde é que está a vítima? Então Deus pegou toda essa pureza de Isaac e jogou no coração de São José. Então São José, eu não tenho nenhuma dúvida que ele ultrapassou em pureza os anjos da mais alta hierarquia. Ele, do ponto de vista humano, ele já parecia muito mais um santo, um anjo, do que um homem. Pegou também Deus, considerou também o Senhor a infatigável paciência e resignação de Jacó e a mansidão e santidade de Davi. Então Deus colocou tudo isso em São José, todas essas virtudes. Por isso que ele é chamado o homem justo, porque Deus colocou nele todas as virtudes e nos deu com certeza de presente. Deus encontrou em José o homem que procurava, e sobre ele recai a sua escolha. Isso aqui é muito importante, o tema da escolha, minha gente, porque a gente escolhe as pessoas que a gente quer amar. Eu considero os amigos mais importantes do que os irmãos biológicos. Sabe por quê? Porque os irmãos biológicos a gente não escolhe. A gente nasce numa família onde a gente vai ter que se adaptar a várias realidades para que a gente possa viver em paz. Então a gente não escolhe o pai, a gente não escolhe a mãe, a gente não escolhe os irmãos. Mas os amigos a gente escolhe. E Deus escolheu a São José. Ele escolheu a São José. O Senhor entregou a São José o seu coração e lhe confiou com plena segurança os mistérios e segredos mais profundos de seu coração. Deus confiou nele. E no Evangelho a gente vê o tempo todo como Deus se voltava para José, recorrendo a ele, como nós recorremos aos amigos. José, levanta depressa, pega a mulher e o menino, foge para o Egito. José, aquele que queria matar Jesus, já morreu. Volta de novo para Nazaré, volta para a tua terra. Então Deus confiou nele. E se Deus confiou em São José, se Deus recorreu a ele, a gente só recorre a quem a gente ama, minha gente.
A gente só recorre a quem a gente confia. Se a gente não confiar, a gente não recorre. É tanto que até para fazer uma ligação telefônica, às vezes que a gente precisa recorrer a alguém que a gente não tem confiança, é o maior sacrifício. Porque às vezes você acha que aquela pessoa, ela não vai me atender. Então se ela não vai me atender, ela não vai ser justa comigo. Então para que eu vou ligar? E às vezes precisa de ligar, não é? Precisa de ligar, precisa de fazer esse sacrifício. Então São José foi esse homem em quem o próprio Deus confiou, a quem o próprio Deus desvelou a obscuridade e os segredos de sua sabedoria, concedendo-lhe que conhecesse o mistério desconhecido a todos os príncipes do mundo. Então tudo que Deus havia prometido durante todo o Antigo Testamento, tudo que os sábios do mundo procuravam conhecer, a sabedoria, Deus revelou a São José. Tudo nas mãos dele, o Deus eterno e onipotente. São de São José também, são dele os pesos, são de São José as responsabilidades, são de São José os riscos que o menino ia ter que correr, são de São José os riscos que a Virgem Maria ia ter que correr. Eu me lembro lá na Paraíba, quando um jovem foi levar a esposa dele, ela estava prestes a dar à luz um filho, primeiro filhinho deles dois, e o cara não encontrou lugar nas maternidades, lá na Paraíba. Então ia a uma maternidade, não encontrava vaga, ia a outra, não encontrava, e a criança nasceu dentro do carro. A esposa dele deu à luz ao primeiro filho dentro do carro. Mas minha gente, sabe o que aconteceu? A criança morreu. A criança morreu. Então São José sabia que Jesus Cristo também ele podia morrer naquela noite. Era um risco muito grande. Como é que você pega um recém-nascido e tem que colocar dentro de um coxo de animal comer? Ele conhecia os riscos, o peso, a responsabilidade. Estava nas costas dele o trabalho que São José teve que realizar. O sacrifício na penumbra do quadro evangélico no qual é agradável contemplá-lo. Então, São José é esse santo espetacular. Hoje nós refletimos apenas sobre quem é São José, né? Nós refletimos sobre quem é São José. Vamos aprofundá-lo a cada semana, vamos aprofundá-lo um pouco mais, vamos amá-lo cada vez mais. E eu espero contar sempre com a sua presença e com a sua audiência. Vamos encerrar essa noite o nosso encontro, primeiro programa Abra a Porta São José, com a bênção do glorioso São José. São José, em nome da Santíssima Trindade, abençoai-nos e defendei-nos. Ide à nossa frente para nos guiar, atrás de nós para nos proteger e ao nosso lado para nos amparar. Com a vossa súplica, ajudai-nos a sermos perseverantes da fé e no compromisso com o Evangelho, fazendo sempre o bem, para assim alcançarmos com a graça de Deus a glória eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tenham todos uma excelente noite e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, e com as bênçãos de São José.